Parte 3. Marcos, o sensei do Karate-Do. Todos os dias, antes do sol nascer, o sensei Marcos gosta de praticar sua arte marcial, que é o Karate-Do. O Karate-Do é uma arte marcial nascida no Japão, mais precisamente em Okinawa. Essa arte marcial usa o seu praticante como se fosse uma arma mortal, como seu próprio nome já diz, pois o Karate-Do significa caminho das mãos vazias em português, que em sua língua original quer dizer o seguinte: cara, vazio, te, mãos e do, caminho. Juntando tudo em japonês ficará Karate-Do, ou em português, caminho das mãos vazia. Essa arte marcial milenar tem o intuito de fazer do seu praticante uma arma natural, pois o seu praticante tende a estar em harmonia com três coisas. Primeiro, está bem espiritualmente, pois se estiver sem Deus, não poderá fazer milagres. Segundo, está bem com o corpo, pois um corpo saudável tende a resistir mais doenças e dores. E terceiro, está bem com a mente, pois uma mente limpa é uma mente liberta. Então, o praticante de Karate-Do deve-se estar em harmonia com essas três qualidades para poder alcançar o máximo de concentração e conseguir o controle no seu espírito, corpo e mente, e então conseguir ser uma arma vazia, só com as forças do seu punho e o conhecimento da sua mente. O Karate-Do, como qualquer outra arte marcial, tem seus estilos. Hoje, pelo mundo, existe mais de 60 estilos de Karate-Do, mas só 8 delas são reconhecidas no Japão, que são elas: Goju-Ryu, Shotokan-Ryu, Shito-Ryu, Wando-Ryu, Shorin-Ryu, Kinryu-Ryu, Uechi-Ryu e Kyokushikai. A escolha de um estilo de Karate-Do a ser praticado reflete em toda a sua prática, pois cada um possui suas próprias normas, características, técnicas e filosofia, que complementam os valores universais dessa arte marcial. O sensei Marcos aprendeu dois desses estilos, que são o Goju-Ryu e o Shotokan-Ryu. O Goju-Ryu é um estilo original do Karate-Do que nasceu na ilha de Nara em 1933, fundado pelo grande sensei Shōjun Miyagi, onde a maior parte dos ensinamentos que teve para construir o estilo Goju-Ryu foram ensinados a ele por Kanryu Higashioka, que foi o seu mestre e fundador do estilo Naate, um dos 3 estilos primordiais de Okinawa. Além disso, o sensei Shōjun Miyagi treinou estilos de Kung Fu por 4 anos na China, onde ajudou muito na criação do estilo Goju-Ryu. O estilo Goju-Ryu é caracterizado pela sua força e ao mesmo tempo pela sua suavidade. A força do Karate-Do e a suavidade do Kung Fu. Daí o seu nome, que quer dizer Go, força ou rigidez, Ju, suavidade ou flexibilidade, e Ryu, estilo ou escola. Então temos em português o seguinte: estilo rígido e flexível. E o outro grande estilo que o sensei Marcos aprendeu foi o Shotokan-Ryu, fundado pelo grande sensei Jishi Funagoshi, conhecido como o pai do karatê moderno. Esse estilo caracteriza-se por bases fortes e golpes no corpo inteiro. Os giros sobre o calcanhar em posição baixa dão fluidez ao deslocamento e todo movimento começa com uma defesa. Esse é um estilo em que as posições têm um centro de gravidade muito baixo e algumas técnicas com um simples soco direto são difíceis de se dominar, porém quando a técnica é dominada, o seu poder é incrível e quase sobre-humano. No estilo Shotokan-Ryu, são levados a sério fatos como a concentração e o estado de espírito, pois sem concentração é um estado de espírito leve, e sem estado de espírito não terá concentração. Porém, determinando a técnica, de pouco servirá, devendo estes 2 atributos expandirem-se com a prática e determinação. Shotokan é uma palavra japonesa que quer dizer, em português, o seguinte: Shoto, poesia, e Kan, casa. Juntando tudo fica casa de poesia. Essa palavra, Shotokan, nasceu devido o mestre Jishi Funagoshi assinar e escrever poemas. Então, os seus discípulos, para lhe homenagear, criaram uma casa para os seus poemas. Então, logo o sensei Funagoshi teve a ideia de colocar um nome para o seu estilo de Karate-Do, que é o Shotokan-Ryu, ou escola ou estilo casa de poesia.
E hoje, graças ao Sensei Genshin Funagoshi, o Karate-do Shotokan Ryu é um dos estilos mais praticados no mundo, logo após do Goju Ryu, com muitos praticantes ativos e inativos, famosos e não famosos, como no caso do ator e diretor de vários filmes de ação, Jean-Claude Van Damme, praticante do estilo Shotokan desde a sua adolescência, onde colocou algumas técnicas e ensinamentos do estilo Shotokan para usar em seus filmes de ação. Então, o Sensei Marcos, desde o dia em que conheceu o Mestre Zezinho, se aliou com ele para poder aperfeiçoar suas técnicas. Vamos fazer a primeira técnica, se chama Mizuki. Soco para frente. 1, 2, 1. Ai, ai, ai. E o Mestre Zezinho pediu para o Sensei Marcos que ensinasse algumas de suas técnicas que aprendeu no Karate-do. O Sensei Marcos concordou com o pedido do Mestre Zezinho e juntos praticam, ensinam e aprendem um com o outro, embora seja de artes marciais diferentes, mas o espírito é o mesmo, de ser um mestre. E assim, o Mestre Zezinho e seus discípulos passaram o dia todo treinando com o Mestre Marcos, aprendendo técnicas de defesas e de socos básicos. Sensei Marcos de vez em quando gosta de praticar katais dos estilos Goju Ryu e Shotokan com seus alunos, que são formas de lutas imaginárias, inclusive até mesmo com os alunos do Mestre Zezinho. Sai, cara. O Sensei Marcos gosta também de praticar Kyons, que são técnicas combinadas com ou sem ninguém. Ele escolheu Hiroshi para lhe acompanhar nessa técnica, e Hiroshi pegou facilmente. Atualmente o Sensei Marcos tem muitos discípulos, onde alguns deles são formados em suas faixas e outros que começaram agora há pouco no Karate-do, seja no estilo Goju Ryu ou no estilo Shotokan, ou até mesmo nos dois estilos, assim como seu sensei aprendeu na vida, pois quanto mais conhecimento, melhor para a capacidade do seu praticante.
Contudo, o Sensei Marcos ensina aos seus discípulos os dois estilos que aprendeu, e seus discípulos agradecem muito ao Sensei Marcos por ele ensinar com muita humildade e bravura, digno de um mestre de arte marcial. E no dojo, sob a supervisão do diretor, perito em faixas, Wellington Martins, o Sensei Marcos ensina a seus discípulos todos os ensinamentos, filosofias e disciplinas dos estilos que ajudam eles a serem boas pessoas, através dos ensinamentos do Sensei Shoujo Miyagi e filosofia de vida do Sensei Genshin Funagoshi, sem contar na educação e disciplina que os estilos Shotokan e Goju Ryu ensinam. E assim, o Sensei Marcos, junto com o Mestre Zezinho, ensinam, disciplinam e educam seus discípulos sobre a essência da filosofia de uma arte marcial em suas vidas, para que um dia se tornem bons atletas, para que um dia se tornem bons pais, para que um dia se tornem melhores pessoas na sociedade do que já são, e para que um dia passe tudo o que aprendeu para seus futuros discípulos, e sejam assim como o Sensei Marcos e o Mestre Zezinho, humildes em aprender, para que um dia se torne mestre de artes marciais. Vamos lá, Sensei Marcos. Ajude o Mestre Zezinho em sua jornada.